Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar falando dos mecanismos de ação de herbicidas. Falamos dos herbicidas eh, inibidores dos fotossistemas, herbicidas inibidores da acetolactato sintase, da protoporfirinogênio oxidase, da CCase. Então, nós falamos aí nada menos que 7 herbicidas, né? 7 mecanismos de ação de herbicidas, para ser mais preciso. Então vamos agora falar de outro mecanismo de ação, que são os herbicidas inibidores da síntese de carotenoides, né? Os carotenoides são importantes na captação de energia luminosa, são pigmentos acessórios às clorofilas na absorção de energia luminosa. Os carotenoides são importantes na fotoproteção. Protege a planta contra o excesso de energia luminosa, que quase sempre a planta está submetida durante o dia. Para vocês terem ideia, a energia que a planta precisa para desencadear a fotossíntese está na casa de 400 e alguma coisa kJ. A luz fornece mais de 1.700 kJ. Os herbicidas inibem a ação das enzimas 1-deoxi-D-xilulose 5-fosfato sintase, conhecida como DXS, ou 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenase, ou HPPH, e indiretamente a fitoenodessaturase, a FDS, importantes na síntese de carotenoides. Então são 3 enzimas importantes na síntese de carotenoides e também na síntese de plastoquinona. A partir dos carotenoides, 2 importantes hormônios são sintetizados, giberelina e ácido abscísico. A inibição na síntese de carotenoides também inibe a síntese de plastoquinona. Plastoquinona é aquele composto, é aquela proteína importante no carreamento de elétrons lá na fotossíntese, na fotoquímica da fotossíntese. A ausência de carotenoides incrementa os radicais livres que danificam membranas e proteínas. O principal sintoma é o branqueamento das folhas. Então, note que é um herbicida que inibe a síntese de carotenoide, que é um pigmento importante na fotoproteção das plantas. Com isso, a planta vai ter energia em excesso, e essa energia em excesso pode ser dissipada de uma forma danosa. Além disso, esse herbicida inibe a síntese de plastoquinona, que é um importante carreador de elétrons na fotossíntese. Significa dizer o quê? Mais energia ainda não será dissipada de forma correta e pode ser dissipada de uma forma danosa. De forma que, à medida que aumenta a intensidade luminosa, aumenta a ação do herbicida para matar a planta daninha. Não confundam a ação do herbicida, as condições necessárias para a ação do herbicida, com as condições necessárias para a aplicação. Tecnologia de aplicação você deve ver lá na disciplina de mecanização agrícola. Mas você entenda que com umidade relativa abaixo de 50%, temperatura alta e alta luminosidade e alta velocidade do vento são condições inadequadas para aplicação. No entanto, a alta luminosidade e a alta temperatura acelera a ação desse tipo de herbicida, que é o herbicida inibidor da síntese de carotenoide. Então, note que é um herbicida muito interessante do ponto de vista de atuar também no aparato fotossintético. Por quê? Porque não atua diretamente na fotossíntese, mas atua na absorção de energia luminosa e na dissipação desse excesso de energia. Então, os carotenoides funcionam como um pigmento protetor também. Protetor porque é um pigmento que atua na fotoproteção da planta, na proteção contra o excesso de luz. De alguma forma, a planta que não produz carotenoide, ela morre rapidamente quando é exposta à luz. Significa dizer o quê? Você vai aplicar o herbicida e quando essa planta for exposta à luz, rapidamente ela vai morrer. Morrer principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque não vai sintetizar carotenoides. Segundo, porque não vai sintetizar plastoquinona. A energia que seria dissipada via carotenoides não será dissipada via carotenoides. Pode ser entregue para o oxigênio e formar uma espécie reativa que danifica membranas e proteínas. Ou pode ser entregue com a clorofila e formar uma clorofila tripleto, que também danifica membranas e proteínas. De forma que, a luz saindo, a opção para essa planta daninha sobreviver é muito baixa. A possibilidade dela sobreviver é muito baixa. Observe aqui as reações que são inibidas pelo herbicida. Note que da glicose, partindo da glicose, que por meio da glicólise é convertida em gliceraldeído trisossato. Esse gliceraldeído trisossato ele pode ser convertido em piruvato.
e o piruvato ser convertido em isopentenil pirofosfato, que é convertido em fitoeno, que é convertido em carotenoides. O herbicida pode atuar aqui, ó, inibindo aquela fitoeno desaturase, e aí evitar a síntese de carotenoide. E pode atuar aqui também, o herbicida ó, atua aqui também, inibindo a síntese de pastoquinona, como nós já havíamos relatado no slide anterior, né? Que inibe tanto a síntese de carotenoide quanto a síntese de pastoquinona. Então isso é extremamente interessante do ponto de vista que vai inibir a dissipação de energia absorvida pela planta, a energia oriunda da luz, tá? Aqui a recomendação, né? Então observe na sua direita aí o ingrediente ativo, observe as plantas daninhas que são controladas, né? Observe esse ingrediente ativo, a clomazone, as plantas daninhas que são controladas, desde capim, carrapicho rasteiro, carulu, picão preto, capim colonhão, erva quente, empresa, marca comercial, né? Gamite, Gamite Star, e a recomendação, né? A recomendação, que é um dos temas da ementa de vocês, trata-se de um herbicida seletivo para as culturas do algodão, arroz, cana-de-açúcar, mandioca, pimentão e soja, indicado em pré-emergência de ambas, né? Tanto da planta daninha quanto da planta de interesse econômico. O Gamite 360 CS é seletivo para eucalipto, cana-de-açúcar, batata, fumo, algodão, arroz e mandioca. O segundo princípio ativo, ingrediente ativo, é o mesotrione, grupo químico das tricetonas. Observe que já controla plantas daninhas como capim amargoso, corda de viola, interessantes para a nossa região aqui. As marcas, né, marca comercial, estão aqui 3, eu coloquei, destaquei. E aqui observe que a mesotriona, na recomendação, trata de um produto seletivo indicado em pós-emergência na cultura do milho e da cana-de-açúcar. Então, extremamente interessante esse tipo de recomendação, porque já te dá uma ideia da seletividade para as culturas de interesse e das plantas daninhas que são controladas por esse herbicida. O segundo mecanismo de ação de herbicida de hoje, né, dessa aula de hoje, se eu não me engano já é o nono, herbicidas inibidores da polimerização de tubulina. Os sintomas são redução do crescimento das raízes que incham e a parte aérea assume coloração avermelhada. A tubulina é uma proteína cilíndrica que compõe os microtúbulos. Os microtúbulos são responsáveis pelo deslocamento de cromossomos durante a anáfase na mitose. Os microtúbulos são importantes no citoesqueleto, dando formato às células vegetais. Os microtúbulos são estruturas polimerizadas e despolimerizadas constantemente. Os herbicidas dessa classe paralisam a divisão celular. Então é um tipo de herbicida, ou são tipos de herbicida que paralisam a divisão celular, vai interferir no crescimento de uma forma geral, tá? Por interferir em fases da divisão celular. A recomendação, o ingrediente ativo aí, o trifuralin, né? Grupo químico das dinitroanilinas. As plantas daninhas que podem ser controladas, né? Desde o apaga-fogo ao capim-arroz, ao capim amargoso, importante para a nossa região, poaia branca também. A recomendação, a trifuralina é herbicida indicado na pré-emergência das culturas. Aplicar em solos o mais próximo da gradagem, né? O período mais próximo da gradagem. É seletivo para soja, tomate, cebola, girassol, seringueira, eucalipto, milho, algodão e outras inúmeras culturas. O segundo ingrediente ativo, o pendimetalin, grupo químico também das dinitroanilinas, controla o apaga-fogo, caruru, capim marmelada, picão branco e outras plantas daninhas. Aqui uma marca comercial. E a pendimetalina é um herbicida seletivo que controla graminhas e algumas plantas de folhas largas em pré-emergência. Então aí a recomendação que te dá uma ideia, uma noção geral desse herbicida, né? Desse mecanismo. E por fim chegamos nos herbicidas auxínicos, né? Falamos aí, se não me falha a memória, são 10 mecanismos de ação. Estamos falando aí de um rol de pelo menos 200 herbicidas, incluindo, pelo menos, incluindo os herbicidas de todos os mecanismos de ação, inclusive esses auxínicos. Corresponde ao primeiro herbicida sintetizado e utilizado pela indústria como produto seletivo. Estes herbicidas atuam como reguladores vegetais,
Os herbicidas auxínicos interferem na divisão e expansão celular e incremento da síntese de etileno. Os principais sintomas envolvem o entumecimento do caule, a pinastia das folhas e caules, clorose, murchamento, necroses, caules quebradiços. Interfere na síntese de proteínas e ácidos nucleicos. Há uma interrupção do fluxo de assimilados no floema. Esse foi o primeiro herbicida utilizado como produto seletivo, né? Também usado em baixa concentração, porque os outros produtos eram utilizados em alta concentração antes do 2,4-D. Então é um herbicida interessantíssimo, porque foi o primeiro a ser utilizado de uma forma mais evoluída, dizemos assim, em baixas concentrações, e é utilizado ainda até hoje. Tá? Isso é extremamente interessante. Aqui o ingrediente ativo 2,4-D, o grupo químico ácido fenoxicarbixílico. Controla algumas plantas daninhas, né? E muitas delas. Marcas comerciais. E a recomendação: trata-se de um herbicida seletivo utilizado nas culturas de arroz, cana-de-açúcar, milho e trigo, em pós-emergência, pastagens e soja em plantio direto e café em jato dirigido. Temos o dicamba também, um grupo químico ácido benzoico. Várias plantas daninhas são controladas por ele, como a poaia branca, o picão branco, corda de viola. Aí uma marca comercial e a recomendação indicada para o controle de plantas daninhas de folhas largas, pós-emergente, e recomendado no pré-plantio da soja cultivada em plantio direto. Aqui nós encerramos essa parte de mecanismo de ação. E vamos passar agora para vocês uma importante recomendação, né? Recomendações de herbicidas para as principais culturas quanto à seletividade. Tá? Esse slide é um slide que vale ouro, né? O valor dele é incalculável. Observe aqui, ó, para a soja, quais herbicidas eu posso utilizar em soja, né? Para quê? Por que você fala soja, Fábio? O herbicida vai controlar a soja? Não. Eu estou lhe dizendo quais herbicidas podem ser utilizados na planta de soja, porque é seletivo para a soja. A soja não vai ser prejudicada em termos de produtividade com a utilização desses herbicidas. Então, alguns deles aí podem ser utilizados. Óbvio que alguns é por meio de jato dirigido ou pré-plantio, né, em algumas culturas, né? Então, principalmente quando a gente falar de cultura perene. Então, 2,4-D, bentazona, diquat, dicamba, glifosato, fomensafém, imazaquim, lactofen, então vários herbicidas. Utilizar em pastagem, 2,4-D, 2,4-D mais aminopiralide, 2,4-D mais picloram e vários outros aí. O milho, 2,4-D, atrazina, diquat, glifosato. O café, o 2,4-D, o diuron, o glifosato. No algodão, o diquat, a clomazona, o paraquat. No girassol, o cletodin, o diquat. No alho, cletodin e linuron. Na planta de alface, né, glufosinato, sal, amônio. Citros, né, então o diquat, o diuron mais paraquat e outros. No abacaxi, o cletodin, o diuron e outros. Na banana, o cletodin, o clomazona, diquat e outros. Na uva, o cletodin, diuron mais paraquat, glifosato e outros. No eucalipto, né, clomazona, ticlopir e outros. Em rodovias, para tirar o mato em rodovias, né, glifosato, imazapir e outros. No cacau, diuron e glifosato. Na melancia, cletodin. Na manga, saflufenacil. No sorgo, 2,4-D e atrazina. Com isso aí a gente termina a parte de recomendação para controle de plantas daninhas e você fica bem alicerçado aí. Obviamente, essa tabela é uma tabela que vale muito, mas ela por si só não vai, você não vai usar ela como receita de bolo, porque você tem que saber que planta daninha você tem que controlar, né? Então aí não mostra a planta daninha, mostra só com relação à seletividade. Fábio, de plantas daninhas, como que eu sei qual planta daninha esses herbicidas controlam? Eu falei nos slides anteriores, no mecanismo de ação, né? E obviamente que eu não contemplo tudo. Eu sou apenas o canal entre você e o livro. Então isso aqui é só para você ficar curioso e buscar nos livros.